Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as principais novidades da release de dezembro de 2025 do Agent Creator. Entre as principais novidades nós temos vários pontos de integração com o IA, gerando código, gerando regras de negócio, gerando classes utilitárias, gerando diagrama do banco de dados, entre vários outros pontos. Temos também configurações novas da tela de login, onde você vai poder customizar as imagens e também as funções da tela de login. Também personalização de ganchos, onde você vai poder alterar aí o comportamento do template, por exemplo, injetando uma função para ser executada após o login do usuário, ou você vai poder também personalizar totalmente a autenticação da aplicação, usando uma autenticação própria, no lugar de usuário e senha, de repente você queira usar um AD ou um LDAP para autenticação. Filtros multi-empresa, para você que precisa fazer uma segmentação de dados de uma empresa para outra. Esse filtro pode ser em tela ou em banco, e isso também vai ajudar você a fazer sistemas SaaS, onde também tem essa divisão de empresas. Filtros multi-usuário, da mesma forma, segmentação de dados, onde o usuário só pode ver os dados dele, em nível de tela ou em nível de banco. Geração de vários bancos de dados, várias réplicas de banco de dados, para a mesma aplicação, aí, fazendo uma segmentação multi-database, muito boa também para sistemas SaaS. Estendendo a tabela de usuários, onde você vai poder conectar a tabela de usuários padrão do sistema com a sua tabela de usuários e utilizar essas variáveis de seção para filtros, regras e outras finalidades. Criação de configs PHP com tokens, credenciais para usar aí nas suas integrações com serviços externos. Novo componente para coleta de assinaturas, o Signature Pad. Novas funcionalidades das data grids aí para manter a paginação, mesmo com o indas e vindas entre diferentes páginas. Suporte a Firebird, Supabase, IPv4 e esquemas Postgres e vários outros recursos documentados lá no changelog da plataforma. Não deixe de experimentar o Creator, creator.com.br e nos siga aqui no YouTube, Agent Solutions e Dicas Creator. Vamos agora ver as principais novidades. Seguimos então com as integrações usando o IA. O primeiro passo é configurar o seu token da sua conta e escolher o modelo da OpenAI que você vai usar nas integrações. A partir disso, vários pontos do Creator vão começar a ter assistentes usando IA. Um deles é justamente no modelo de dados, onde nós podemos agora rodar insights em cima do modelo, quer dizer, pedir se o modelo está bom, está coerente, e também pedir geração de modelos, que é o que eu vou fazer aqui, pedindo o seguinte: gera um modelo de RH para o controle de pontos, férias, ausências e registros de pagamentos e treinamentos, e também contratos de trabalho com registros de anexos e observações. Pronto, então está o modelo sugerido, o modelo de RH, conforme as perguntas que eu fiz, já integrado ao modelo existente. Vou clicar agora aqui no botão importar e vou pedir para criar um diagrama novo de RH na aplicação, e aí está então com a estrutura, podendo ver em nível de atributos também, a estrutura de modelo gerado. Então esse é o primeiro ponto de integração. Agora nós vamos gerar algumas classes de serviço. Ok? Classe de serviço pode ser tanto uma classe com regras de negócio quanto uma classe utilitária. Eu vou criar primeiramente uma classe de regra de negócio. Então, e aqui na descrição do prompt de IA eu vou pedir: crie uma service que converte uma negociação em pedido e feche a negociação. Aí está então a classe, já fazendo as conversões, um mapeamento dos atributos, já conhecendo as constantes com as regras de negócio corretas para serem usadas em cada caso. Então, o fato da IA estar integrada ao modelo de dados facilita muito a geração de regras de negócio. E agora nós vamos gerar uma classe de serviço do tipo utilitária. E o prompt vai ser: crie uma classe de serviço para enviar e-mails usando o SendGrid. Pronto, aí nós temos então uma classe de serviço prontinha para mandar e-mails usando o serviço da SendGrid. E agora nós vamos criar uma página utilizando os componentes do framework e a IA. Nós vamos utilizar aqui a opção controlador de páginas. E aqui no prompt nós vamos solicitar: crie uma timeline para exibir as negociações utilizando o componente tTimeline. Pronto, aí está então o código da controller carregando os objetos da classe negociação dentro de um objeto de timeline. Agora nós vamos ver como o prompt de IA se integra dentro do editor. Aqui eu tenho uma classe de controle de uma data grid e eu vou abrir o prompt de IA agora e vou fazer a seguinte solicitação:
crie um método que pergunta se o usuário quer registrar o pedido como entregue e, caso afirmativo, registra a troca de status. Pronto, então agora ele gerou dois métodos que você pode, após a avaliação, clicar aqui no botão importar e ele vai ser integrado então dentro do código-fonte. Agora nós vamos ver como funciona o uso da integração da IA inline. Nós temos aqui um método que já está implementado e ele está dentro de um contexto, ou seja, ele é chamado após o método onCancela, né? O método cancela pedido. Aqui dentro de qualquer método você pode usar a sintaxe comentário AI e fazer uma pergunta para a IA. Nessa pergunta você pode pedir para gerar códigos nativos PHP, por exemplo, gera aí um parcelamento com datas de vencimento para mim, né? E como eu estou dentro aqui de um contexto, eu posso pedir uma coisa um pouco mais genérica também, como por exemplo, implementa esse método para mim, porque já existe um método anterior que faz uma pergunta para o usuário. Quando a IA está inline, a resposta também é inline, e aí você vê o código-fonte gerado automaticamente pela integração com a OpenAI, já conhecendo os nossos modelos e as nossas constantes das regras de negócio. Continuando então, agora nós temos novas telas de configuração do login. Uma delas é a opção Imagens do projeto, na qual você vai poder customizar o favicon, a imagem de logo, de entrada e também a imagem de fundo, dando um aspecto mais personalizado conforme o tipo de sistema que você precisa. Além disso, agora na personalização de layout, nós temos a opção tela de login, onde nós vamos poder escolher aí o tema, modo light ou dark, e também poder ligar ou desabilitar algumas funções aí da tela de login. Além disso, agora no menu configurações, opção login, nós vamos poder personalizar um serviço de autenticação. Você vai poder indicar uma classe de serviço própria que ela vai fazer a autenticação de usuário e senha no lugar da autenticação e senha padrão do template. Além disso, na aba Hooks, você vai poder indicar métodos próprios para serem executados em pontos específicos do template, como, por exemplo, logo após o login, é o gancho chamado onAfterLogin, e também você pode encaixar o método no momento do logout do sistema. Em breve, nós vamos inserir novos hooks aqui para você personalizar ações em pontos determinados do sistema. Vamos ver agora as opções de multiusuário, multiunidade, multibanco, ou seja, opções de segmentação de dados disponibilizadas pelo Creator. Nós temos aqui as opções de trabalhar com banco único, com filtros de seção ou com multibanco também. Quando você trabalhar com um banco único, né, um único banco de dados para a aplicação, você pode ter filtros que sejam por unidade ou por usuário. Você pode ter telas em específico que tem um filtro por unidade. Por exemplo, você vai ter uma tela onde só vai ter os pedidos da filial A, da filial B ou da empresa A, empresa B. E você pode ter um filtro em nível de banco de dados. Nesse caso, o filtro é independente de tela. Ele vai atuar em todas as telas porque ele vai estar rodando numa camada abaixo. Então, no momento que o usuário fazer login na aplicação, ele já vai fazer login numa empresa e só vai ver registros daquela empresa. Nós temos também filtro por usuário. Então, você pode ter algumas telas que sejam filtros do usuário, por exemplo, meus pedidos, meus chamados, ou você pode ter esse filtro para o usuário na camada de baixo, então ele loga na aplicação e tudo passa a utilizar o filtro porque é em nível de banco de dados esse filtro. E nós podemos ter também aí a instalação de vários bancos de dados, uma instância para cada empresa, então quando o usuário fizer login, ele loga na empresa, então ele vai ser direcionado por um banco de dados diferente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiramente, nós vamos ver aqui uma listagem de pedidos e nós temos também as opções pedidos por unidade, aqui está filtrando por empresa ou filial, e aqui nós temos por atendente, então está filtrando o usuário. Aquele usuário que tiver acesso a essa tela só vai ver registros inerentes a ele. Como é que nós podemos fazer essa configuração então? Primeiramente, nós temos que habilitar o multi-unidade aqui nas preferências, que vai permitir que o usuário selecione a unidade. Leia-se unidade, pode ser empresa, né, organização ou filial, que faz essa segmentação já na tela de login. Em seguida, você precisa ter campos no seu modelo de dados para isso, né, e customizar como esses campos vão ser tratados. Por exemplo, na tabela de pedidos, eu tenho aqui um campo que é o código da unidade e o código do atendente. Unidade, que é a empresa, e atendente, que é o usuário. Eu posso já colocar no próprio modelo de dados para ser preenchido automaticamente, então o usuário nem precisa selecionar esse registro,
né? A própria camada de banco de dados já vai gravar essa informação, ou a gente pode criar um campo na tela quando um gestor precisa selecionar quem vai fazer o atendimento daquele registro. De qualquer forma, né, nós temos que fazer a configuração dos filtros na tela. Então aqui, por exemplo, na listagem de pedidos por filial, nós temos aqui o filtro utilizando o código da unidade, comparando com a variável de seção, né, a variável do sistema ID unidade, e na tela que o filtro é por usuário, nós temos aqui o filtro pelo atendente, comparando com a variável de sistema ID usuário. Então, nós temos aí a regra na tela, ou seja, é uma tela que tem essa regra de filtragem específica. Nós podemos ter algumas telas mais globais, como a gestão de todos os pedidos, e algumas telas filtradas, como por exemplo a tela filtrada por unidade ou por atendente. Então, nós podemos distribuir essas telas via sistema de permissões para diferentes usuários do sistema. Outro filtro que nós temos é o filtro em model, que é na camada mais de baixo do sistema. Como é que funciona o filtro na model? O filtro na model você vai configurar diretamente na classe que você quer que seja filtrada. Aqui nós vamos criar uma regra de filtro, comparando um campo com uma variável de sistema. Cadastrando essa regra de filtro aqui, toda a comunicação do banco de dados vai passar por essa regra de filtro. Então, isso é independente de você personalizar uma tela ou outra. Quando o usuário logar naquela unidade, todos os cadastros que tiverem essa configuração vão passar por essa regra de filtro. Agora nós vamos falar do multibanco, ok? Que é aquela opção que segmenta, né, diversos bancos de dados, um conforme a empresa que o usuário estiver logando. Para habilitar essa opção, você vai nas preferências e vai habilitar aqui a segmentação de banco de dados por unidade e vai escolher qual é o banco de dados que vai ser segmentado. Dessa forma, o usuário fazendo login no sistema, ele vai ter que escolher a empresa ou ele vai ter só uma empresa vinculada a ele, e a partir do momento que ele entrar no sistema, todas as interações dele vão ser com aquele banco de dados específico, né, da empresa A ou da empresa B. E agora eu vou falar sobre o recurso que permite conectar a tabela de usuários do sistema, do template, com a sua tabela. Vamos supor que você tem uma tabela de clientes ou de pessoas e você quer conectar ela com a tabela de usuários do sistema para poder usar o seu código de cliente e de pessoa como filtro numa tela e não o código do usuário, que é um código mais de baixo nível do template. Então, esse recurso novo que permite estender a tabela de usuários do sistema conectando com uma tabela do seu lado, né, uma tabela de clientes ou tabela de pessoas, vai facilitar desenvolver aquele tipo de tela onde você tem que dar um login para o seu cliente, visualizar uma área de pedidos dele, de chamados dele, ou seja, registros vinculados a ele. Outro recurso é a possibilidade de criarmos configs em PHP. São scripts, né, arquivos de configuração onde você vai poder cadastrar aí credenciais, tokens, usuários, senhas, para integrar, por exemplo, com APIs externas, como, por exemplo, APIs de envio de e-mail, de boleto, de nota fiscal, para você poder usar essas configs dentro dos códigos, né, dentro das classes. Então, você vai poder estar importando essas configs, né, com o require e estar usando essas chaves aí, sem precisar ter essas chaves, por exemplo, no código-fonte. Agora eu vou falar sobre um novo componente disponível na plataforma, que é o componente de coleta de assinaturas. Esse componente aí que é o Signature Pad, eu vou mostrar aqui um formulário no qual ele está disponível, você vai encontrar ele aqui na paleta de componentes, né? O componente Signature Pad, você vai poder arrastar para o formulário e configurar aqui como ele vai ser tratado, como ele vai ser armazenado na base de dados, se em forma de caminho de arquivo, se em forma de base 64 e assim por diante. Componente bem fácil de usar e bem parecido com outros componentes já existentes na paleta, como é o caso do Image Cropper e Image Capture. E agora, nas data grids, nós podemos ligar uma opção nova, que é a opção de forçar manter a paginação corrente. Por exemplo, você está na página 3 e aí você vai editar o registro e salva, ele continua na página 3, ele atualiza os dados continuando na página 3. Essa funcionalidade de manter a paginação, ela pode ocorrer em dois níveis. Você pode na data grid ligar a opção manter a paginação corrente. Se ela estiver ligado, independente do usuário sair na página e voltar, ele sempre vai manter ele na página corrente. Ou você pode fazer isso em algumas ações apenas, como por exemplo aqui a ação de salvar o registro, que no momento do save do pedido, ele direciona, né, para a listagem de pedidos com o parâmetro Keep Current Page True. Esse parâmetro, então, ele vai recarregar a listagem, mas mantendo a paginação corrente, ou seja, mantendo exatamente naquela página que o registro estava antes de ser editado.
Continuando então, nós temos agora também novas opções aqui relativas ao tratamento de imagens. Se você usar, por exemplo, o componente Image Cropper ou Image Capture para gravar imagens, você vai poder gravar ele no banco de dados no formato normal, né, formato de arquivos, e agora tem a opção gravar em base 64. Nesse caso, o conteúdo do arquivo vai ser gravado serializado na tabela, não dependendo de sistema de arquivos externo para armazenar a imagem. Também temos novas opções aqui nas combos e outros componentes, como multicombos, que são componentes de seleção de dados, que é a opção direção da ordenação. Nós podemos ter aí a ordenação ascendente ou ordenação reversa das opções. Seguindo então com novidades em relação a modelos de dados, agora quando você for criar aqui uma base de dados, né, ou criar um modelo novo ou conectar uma base já existente, você vai poder utilizar aí o modelo de banco de dados em Firebird, agora com conexão direta. Também temos suporte a esquemas Postgres por meio de comando de inicialização. Aqui você pode criar uma conexão plugada diretamente com um esquema. E também temos agora a conexão com Supabase e IPv4 utilizando o conector Postgres. Além disso, o nosso modelo de dados, além de permitir a importação de arquivo texto naquele formato estruturado de base de dados, você vai ter também agora a opção de exportação do banco de dados, né, da estrutura do banco de dados no formato textual hierárquico. Temos diversas outras opções menores, que a gente não vai entrar em tantos detalhes nesse momento, mas somente para finalizarmos então, nós temos aqui agora nos dashboards a opção de já abrir o dashboard com um filtro pré-definido. Por exemplo, aqui ele já abriu filtrado no ano de 2025 e agora os gráficos vão ter a opção aqui para você exportar em planilha os dados que geraram, né, os dados que estão por trás daquele gráfico. Esses são apenas os principais pontos de melhoria, mas lembrando que dentro do ambiente nós vamos ter aqui no botão documentação, changelog, aqui você vai ter atualizado então todas as novidades dessa versão detalhe por detalhe. Não deixe de experimentar, não deixe de acessar o creator.com.br e criar sua conta e testar todos esses recursos que eu falei e muito mais que já estão desenvolvidos dentro da plataforma.